Muito boa noite, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 4 de agosto de 2021, às 19 horas e 30 minutos, e eu recebo aqui o time de gestão da Devan Asset, tá bom? Eu recebo o Bruno Eiras, que ele é sócio, fundador e diretor de gestão, e o Rodrigo França, que é sócio e gestor do fundo. Antes, eu quero mandar um abraço especial para a Maís Oliveira, que também é sócia e é do RI, né, responsável pela relação com os investidores, que eu conheço de longa data, até antes do projeto da Devan. Quero também lembrar a todos vocês que aqui na descrição do vídeo tem uma planilha de fundos imobiliários e um e-book gratuito aí, que é o Guia Prático de Fundos de Papel, que vale vocês conferirem. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso dar aqui um abraço especial para o Rodrigo França. Peço licença ao Bruno, mas eu quero aqui, como eu fico feliz de ver o crescimento exponencial da carreira do Rodrigo França. Primeira vez que eu tive contato com ele foi ainda na gestão do Fator Veritas, como um braço direito ali do Felipe Ribeiro, que para mim é um gênio de fundos imobiliários do ponto de vista de CRIs, e o Rodrigo França dando todo o suporte, uma carreira incrível. Logo depois eu tive contato com ele também pessoalmente lá no Ouro Invest, ele também dominando tudo do mercado, foi muito importante a participação dele lá, e agora eu vendo o Rodrigo aqui com uma tese diferenciada de um FOF, eu fico feliz de ver o crescimento da carreira dele. Então, Bruno, te peço licença por fazer esse elogio pessoal, porque realmente, como é bom ver as pessoas crescendo, as pessoas indo para frente, evoluindo. Sejam bem-vindos. Bom, muito obrigado. Obrigado pelas palavras aí em relação ao Rodrigo Baroni. Primeiro, também queria agradecer por poder participar dessa live com você e bater um papo com seus espectadores. Primeiro quero me apresentar também. Bom, sou Bruno Eiras, sou o diretor de investimentos e sócio fundador aqui na Devan. Dar um panorama geral, né, um pano de fundo da Devan Asset. Devan é uma asset independente, focada em crédito privado e no mercado imobiliário. Tá? Hoje em dia temos 6 fundos sob gestão, por volta de 1.400, 1,5 bi de reais sob gestão, por volta de 50 mil investidores. Tá? Bom, somos um partnership meritocrático, isso também é bem importante ressaltar, ou seja, todas as pessoas, né, envolvidas, tirando o nosso administrativo, nosso financeiro, todo mundo, time de gestão, RI, compliance, risco, analistas de gestão, todos são sócios da Devan, então você tem um alinhamento de interesse muito importante, principalmente quando você vislumbra o longo prazo, né, a perpetuidade, né, da gestão. E nesses mais de 5 anos, eu tenho orgulho de falar, a gente nunca teve né, que a gente chama de turnover de pessoas, né, nunca teve uma saída de nenhum analista, de ninguém no time de gestão, de ninguém no time de risco, de ninguém no time de compliance, back-office, middle office. Então isso mostra que a cultura da empresa está bem empregada, né, o pessoal tem uma relação muito boa e está todo mundo remando e trabalhando na mesma direção. Isso acaba sendo bem importante. Daí eu acho que, Baroni, vale primeiro explicar um pouquinho, né, eu acho que o mercado, né, os investidores, principalmente do varejo, conhecem bastante a Devan pelos fundos abertos, né, o Devan Audax, Devan Magna, Devan Solis e o Devan de Infra, mas principalmente um fundo que ficou bastante em voga aí nos últimos meses e esse ano, que é o Devan Recebíveis Imobiliários, que é o DEVA 11, que é o nosso fundo, né, basicamente, que investe em CRIs, né, em CRIs. Então, o mercado conhece bastante a gente por esses produtos, e principalmente pelo DEVA 11. E, bom, como que nasceu a ideia do Devan Fundos de Fundos, né, o DVFF11, o ticker dele na Bolsa? Eu tenho mais de 13 anos de gestão de portfólio, desde tesouraria de banco, né, investindo em mesa proprietária, investindo no próprio dinheiro do banco, em wealths, e depois quando a gente montou a Devan, eu como gestor via muito ainda que o mercado imobiliário, o mercado que vem crescendo muito, né, nos últimos 2 anos, principalmente, né, teve um crescimento exponencial, né, teve um aumento principalmente de novos CPFs investindo em fundos imobiliários. Hoje em dia ele está por volta de 1.380.000, 1.400.000, mas o crescimento desse foi muito rápido, né, de um ano para o outro, desde 2018. Isso mostra, né, o desenvolvimento do mercado de capitais, de fato, como um todo. Mas eu acho que o ponto principal e é bem representativo, né, Baroni, o quanto o investidor, pessoa física, representa
hoje em dia a indústria o patrimônio líquido, se não falha a memória, é por volta de uns 130 bilhões de reais, 131 bilhões de reais. E 73%, 74% desses 131 são pessoas físicas, tá? Então mostra a importância do seu trabalho, né, da sua empresa como um todo, né, levando conhecimento, informação para esses investidores, pessoas físicas. E até quando você olha e você faz esse breakdown, né, essa quebra dos investidores, 60% é menos de 10 mil reais. Então é um investidor ainda que está começando, e é bem interessante, né? Que é o primeiro passo para o cara ter um investimento com lastro imobiliário. Tanto um fundo de fundos, um fundo de logística, um fundo de recebíveis como o DEVA 11, enfim, todas as categorias do mercado. E bom, mas esse mercado ainda, mesmo nesse crescimento, ele é um mercado ainda que tem uma certa assimetria de informação, né? Você tem uma boa arbitragem a ser capturada ainda. Eu, principalmente olhando como gestor, você vê que, normalmente o mercado demorava para corrigir algumas distorções, algumas novas informações, um fato relevante que saiu de algum fundo, enfim, alguma mudança no time de gestão desse fundo. Então, via essa oportunidade, né, de você arbitrar e com isso, né, você gerar alfa, né, gerar ganho, né, de capital, enfim, para o cotista. Então, eu tinha já em mente isso desde meados, antes do lançamento do DEVA 11, um fundo de fundos mais focado em arbitragem, trading, né, menos buy and hold, né, menos comprar uma posição e sentar nessa posição, pensando no médio e longo prazo, que tem excelentes fundos de mercados e acaba ainda sendo uma categoria muito importante. De fato, eu vejo o valor, só que eu tinha em mente algo mais dinâmico mesmo, para você conseguir capturar essas arbitragens. E nesse meio tempo, acabei conhecendo no mercado o Rodrigo, quando ele era gestor, né, o Rodrigo França, que ele vai se apresentar, mas vou dar só também um paninho de fundo. O Rodrigo é matemático, né, fez matemática aplicada, só que é um cara além do conhecimento profundo, como o Baroni você bem colocou, no mercado imobiliário, nos fundos, nas gestoras, ele conhece no detalhe os ativos, enfim, que isso é super importante. Ele tem também um conhecimento em linguagem R, né, em programação, né, via linguagem R, Python, que, bom, ele consegue, nessa minha ideia de montar um fundo mais dinâmico, né, um fundo como se fosse em vez de um transatlântico, que é muito mais difícil você manobrar eles são uma lancha, né, um jet ski, você consegue, né, manobrar muito mais rápido, onde que eu quero chegar, né, fazendo essa analogia? Você comprar ou vender um ativo de uma forma muito mais dinâmica, né, dado que também o mercado não é tão profundo ainda, o secundário, você consegue desmontar e montar posições mais rápidas e capturar esse ganho. Então, o Rodrigo, ele vai explicar mais o detalhe, ele tem esse conhecimento de programação, então como se fosse uma pegada quant mesmo, né, um quantamental, né, que é o quantitativo ali, né, o quant, de fazer essa mineração de dados, raspagem de dados em mais de 15, 17, né, Rodrigo, fontes, de todos os fundos, mais de 340 fundos, enfim, que temos hoje no mercado imobiliário, fazer essa raspagem, essa mineração de dados, trabalhar essa base, fazendo ratings, scores, para daí com isso, ele demoraria, a gente, sem fazer via programação, demoraria 1 ano para montar essa base e trabalhar essa base. Programação a gente consegue fazer diariamente isso, tá? E acompanhar a live, que é muito importante, né? Principalmente em ativos que são negociados diariamente em bolsa. Então, o Rodrigo fazendo esse trabalho, ele acaba, né, daí junto com o time de gestão aqui, a gente acaba tomando decisões de quando entrar ou quando sair mais rapidamente, né? E você tentando capturar aí esse ganho de capital. Bom, e só passando um pouco a bola aqui para o Rodrigo, falar rapidamente do fundo. O fundo, ele nasceu com 110 milhões, tá? Foi um IPO que a gente fechou agora, se não me falha a memória, 15 de julho, né? Então, menos de um mês. A gente captou 110 milhões e, né, no momento, né, Baroni, que o mercado estava com aquela questão da proposta da reforma, né, tributária, enfim, de fundo imobiliário ser taxado ou não, e mesmo assim a gente conseguiu captar o que a gente imaginava, até um pouco a mais. A gente imaginava captar uns 100 milhões, a gente captou 110 milhões, foi um IPO que o BTG Pactual foi o coordenador líder. É um fundo, falando um pouquinho dos custos, é um fundo que a gente cobra 0,80% ao ano, tá? Sendo que 0,65% fica para a Devan, a gestora, e 0,15% para o coordenador, para o administrador fiduciário, custodiante, que no caso é o Banco da Ecoval.
E tem uma taxa de performance, né, para, de novo, se alinhar também o interesse o gestor aqui, o time de gestão, o Rodrigo, enfim, todo o time, não ficar, né, acomodado só com patrimônio, não. A gente, de fato, quer gerar performance para os investidores, claro que isso é ajustado ao risco. Então, a gente cobra 20% do que deu o IFIX, né, que é o índice de imobiliário. Bom, acho que é basicamente isso, deixar o Rodrigo também se apresentar, enfim, a gente bater um papo. Boa, legal. Boa noite, Baroni, boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu queria não só agradecer o espaço, destacar também que tá aqui apresentando um produto meu, sem exagero nenhum, é quase como uma meta de carreira. Acho que todo mundo que conhece um pouco do mercado de fundo imobiliário sabe a importância que você tem e teve e continua tendo. Tá? Acho que para mim é super, super importante destacar isso e muito obrigado pelo espaço. Tá? Só falar um pouquinho do meu background, né, antes de vir para cá. Eu comecei minha carreira no Itaú, depois passei pelo Votorantim. Iniciei no mercado de fundos imobiliários ali na gestão do Fator Veritá, primeiro com o Arthur, depois com o Felipão, nosso amigo Felipão Ribeiro, meu mentor, onde lá eu me especializei em analisar, estruturar e também negociar CRIs. Eu estava muito mais focado nesse mercado. Olhava um pouco de FII também, mas um pouco menos. Na sequência eu fui para o Orinvest, onde, dentre outras funções, eu acabei ficando responsável pela gestão do Orinvest Fundo de Fundos. Então, acho que desde a cota 1, da primeira integralização, até o momento que eu decidi vir para cá, para a Devan, eu fui responsável pela carteira, por todas as negociações, por todo o processo de gestão do fundo em si. E aí, em março desse ano, eu acabei decidindo vir para cá para, de fato, montar um produto um pouco mais na minha cara, um pouco mais dinâmico, e como o Bruno destacou, com alguns diferenciais no processo de gestão. A gente gosta bastante de frisar a palavra processo, porque é mais ou menos assim que a gente toca. Então, é isso. Eu acho que o título dessa live é Conheça os Diferenciais do FOF, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito delicado da indústria de fundos imobiliários. Então, a gente acabou de tirar o fantasma da tributação, mas tem juros, né? Os fundos tentando crescer agora aos 48 do segundo tempo e as emissões aí vindo abaixo do patrimonial, né? Lança a emissão, a cota corrige rápido e de repente começa a negociar abaixo. Então, um momento muito delicado. Longe disso ser uma crise, está colocando em xeque a indústria, longe de ser. Mas é um momento, o timing muito difícil. E acabou de sair a notícia da taxa de juros aumentando 1 ponto percentual. Então, estamos em 5,25, possivelmente devemos ficar aí perto de 7%. Então, tiramos o bode da sala lá da tributação, mas vieram uns 3 carneirinhos para cá, né? Então, a gente não sabe como é que vamos lidar com isso. E vocês vêm com um fundo que, em tese, se entendi bem, em tese, ele busca assimetrias, ou seja, ele tende a funcionar em vários tipos de mercados, em vários tipos de situações. Então, assim, eu quero levantar essa bola para você, Rodrigo, porque eu acho que o mercado está diante de um produto diferenciado, e eu sempre gostei de trazer teses diferentes, né? Então, um fundo quantitativo, um fundo em que fala de trade de uma maneira mais livre e espontânea, menos engessada, né? Bem menos despretensiosa, assim, de uma maneira muito mais profissional. Então, eu vou levantar a bola para você me mandou aqui uns slides, e você me dá o sinal verde na hora que você quiser que eu compartilhe aqui, tá bom? Então, fala um pouquinho dessa questão quanti por detrás, mas me oriente se já posso colocar os slides ou não. Legal, acho que você pode colocar, mas só fazendo um preâmbulo aqui, a gente gosta de frisar, a gente gosta de usar a palavra quant ou quantamento e tudo mais, mas só a gente precisa traçar uma linha. O fundo ele não opera com execuções automáticas, o que seria o quant tradicional hoje, o que existe de fato. Tá? Acho que o mercado, a gente gostaria que isso acontecesse, mas o mercado ainda não tem profundidade nesse sentido. Né? Isso é mais, quando a gente diz o quant ou quantamento, a gente está muito mais falando sobre o processo mesmo de decisório, o processo de tomada de decisão, de análise em geral, que a gente leva aqui para tocar o fundo. Boa, legal. Só falar um pouco de como a gente estruturou o produto em si. O fundo, em regime, ele deveria rodar, ele não é um FOF puro sangue, como a gente costuma falar. A gente tem uma pitadinha e deve ter sempre uma pitadinha de CRI na carteira. Tá? Que acaba sendo o diferencial da Devan também, onde que a gente também agregou bastante no produto, que é o diferencial, né? A originação e estruturação dos CRIs, que é o core da casa, ali, principalmente no DEVA 11. Então, né, obviamente que esse fundo, ao invés de, possivelmente faria sentido esse nosso FOF, ele ter o DEVA 11 como exemplo dentro da carteira, só que aí você está bitachando, dado que está dentro de casa, é muito mais fácil de comprar o ativo, né, o CRI diretamente. Legal.
E aqui também vale destacar que a gente tem um mandato de gestão ativa nessa carteira também. Então, se fizer sentido fazer uma venda para gerar um ganho de capital numa compressão de taxa e movimentar essa banda de 30 para menos, ou até um pouco para cima, o fundo até começou com uma fatia um pouco acima, porque fazia sentido naquele momento, a gente tem um mandato para fazer isso também. Tá? Mas em regime, essa fatia ela deveria rodar na faixa dos 30%, hoje ela está na faixa dos 24%, 25%. Enfim, só para frisar de novo que não é um FOF puro sangue, tá? Ele tem essa pitadinha aí para dar uma pimentada no fundo quando fizer sentido. E no restante da carteira, aí sim, um FOF, como estamos acostumados a ver. E o que a gente também gosta de dizer bastante é que, de novo, como o fundo ele é voltado para o giro, para o ganho de capital, para o trading mesmo, é natural que eu não vá concentrar muito minhas posições. Mesmo na época de Juro Invest, assim, raramente eu passo da faixa dos 5%, até mesmo dos 4%. Acho que são raros os casos mesmo. Por quê? A gente não tem tanta liquidez, mesmo nos maiores fundos, para você montar ou desmontar uma posição de 5, 6, 7 milhões de reais, é complicado, assim, você pode passar um pouco de sufoco. Então, dado que o fundo é mais voltado para giro, a gente vai ter sempre posições menores. E como, de novo, a gente não tem tantas opções de produto por setor assim, é natural que eu vá ter um pouco de cada um na carteira, sempre ir fazendo o peso entre eles. Você tocou num ponto, acho que o Bruno tocou, depois você também falou, Rodrigo. O capacity do mercado é sempre muito difícil, né? Encontrar o tamanho ideal de um FOF é um desafio para muitos, né? Então, eu suspeito que não tem essa resposta pura e simples. Eu acho que depende muito da tese, depende muito do momento, enfim, não é fácil chegar nessa conclusão, né? Perfeito. Eu acho que até, Baroni, eu gosto de traçar um paralelo com o mundo de equities, né, de ações. Quando você vai criar um fundo, vou dar um exemplo, um fundo de small caps, né, das ações menos negociadas, das empresas menores, você também tem um capacity, né, que também é difícil você mensurar qual que é o capacity ideal. Você tem que ver o que é profundidade, o que você consegue gerar de alfa, o que está dentro do mandato, enfim, como está novas follow-ons dessas empresas, IPOs de novas empresas. Então, assim, fazer o análogo seria muito, muito similar a isso. Legal. A gente pode até passar para o próximo, mas vamos entrando no como funciona o processo mesmo de gestão desse fundo. Se a gente for pensar, por exemplo, para calcular, sei lá, o valor do metro quadrado de determinado fundo de lajes, por exemplo, que é um indicador simples, algo básico, para a gente começar a pensar, analisar qualquer fundo, né? A diferença disso. No mínimo do mínimo, a gente vai precisar da BL do fundo, da quebra por ativo, do valor de mercado, obviamente, do caixa, da alavancagem, da avaliação dos restantes dos ativos. Só daí a gente falou de, sei lá, 5, 6 dados que a gente vai encontrar em 3, 4 fontes diferentes. Para um indicador simples. Se eu for fazer essa conta na mão, para todos os fundos de lajes, de galpões, qualquer setor que seja na mão, eu vou precisar de 20 pessoas para fazer isso, ou vou começar hoje e terminar ano que vem, quando a informação não fizer mais sentido. Então, ao longo do tempo, desde a época de Veritar, depois carreguei isso para o Fator, para o Invest, enfim, eu venho desenvolvendo alguns códigos que, basicamente, eles vão entrar nessas fontes de dados, vão entrar na B3, na CETIP, na Ambima, nas bases imobiliárias, notícias, corretoras, enfim, vou puxar todas essas informações e consolidar em base para eu conseguir acessá-las de maneira hábil, né, um pouco mais eficiente, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma série de códigos, a maioria deles eu deixo para rodar durante a madrugada, para não me atrapalhar durante o dia, e eles basicamente entram nessas fontes, baixam todas as informações e consolidam eles ali de uma maneira facilmente acessível. Tá, isso a gente vai ver um pouco mais para frente, mas ajuda bastante a gente na hora da avaliação e da tomada de decisão. Tá. Na sequência, como eu estou com tudo isso, todos esses dados ali baixados e mapeados, eu gosto de olhar alguns screenings, enfim, ver como o mercado negocia de uma maneira um pouquinho mais fundamentada, dado que eu já tenho essa informação. Então, eu tenho algumas máscaras para ver como o mercado negocia em termos de valor de metro quadrado, quem são os maiores devedores, quem são os maiores tomadores, como os fundos estão, como eu consigo comparar os fundos em termos de diversificação, como está a quebra dos fundos por indexador. Eu posso dizer que você tenta encontrar um padrão, né? O mercado ele tem um padrão, ele tem um comportamento padrão e você tenta, dentro desse sistema, encontrar esse padrão, é isso? Algo nesse sentido, sim. Algo nesse sentido. Até nesse sentido, a gente acaba conseguindo ver quais fundos dividem mais cheque, quais concentram mais, quais concentram menos, quais originam mais, quais originam menos. Velocidade de alocação. Velocidade de alocação, esse é um dos pontos assim, essenciais, até uma das informações mais fáceis de extrair, e que acaba sendo
muito interessante. Comparar os fundos em termos de quantidade de ativos e concentração, isso acaba sendo também muito, muito relevante. Enfim, evolução... Então, o conceito quant vem daí, é nessa linha, né? É muito mais nessa linha. Sim, tem um passo para frente que também ele acaba entrando um pouco mais, mas também, porque, de novo, como a gente tem uma boa quantidade de informações, assim, de novo, como o Bruno até comentou, são mais de 10 bases dos variados tipos que a gente consegue consolidar aqui. Então, isso acaba abrindo um leque de informações bem relevantes. Ou mesmo concentração por securitizadora, informações, às vezes, que os fundos nem abrem no relatório gerencial, não dão tanta publicidade, a gente acaba conseguindo extrair isso. De todas as séries de CRI, quem são os maiores donos dos fundos imobiliários, quem tem as maiores posições, quem pode em algum momento chamar uma assembleia para derrubar o fundo, para puxar o ativo, enfim, quem tem o controle, mais uma série de questões, os custos dos fundos, enfim, a gente consegue ir ali comparando no dia a dia para ver como o mercado está negociando de uma maneira um pouquinho mais fundamentada, né? Acho que é mais nesse sentido. Na sequência, aí sim, a gente vai imputar uma parte dessas variáveis no modelo de avaliação, como se fosse um modelo de rating interno, onde a gente dá uma nota basicamente de 0 a 100 para todos os fundos que a gente acompanha. Cada tipo de fundo tem uma avaliação diferente, claro, e não significa que eu só vou investir em fundos que têm nota alta, ou vou deixar de investir em fundos que têm nota baixa. Na verdade, pelo contrário. Essa avaliação, ela vai me ajudar a entender se o que o fundo negocia em termos de valor do metro quadrado, ou em termos de yield, principalmente em termos de receita futura, faz sentido dada a qualidade dele. Rodrigo, vou te pedir uma coisa, se você não puder fazer ou não se sentir confortável, você, por favor, me avise. E Tá. Bruno, você é o diretor de gestão, você pode também falar, Baroni, infelizmente. Você consegue dar um exemplo para materializar tudo isso? Fala assim, Baroni, por exemplo, a gente investiu no fundo tal, a gente encontrou essa assimetria. Bruno, por favor, se não puder, fale. Não, Baroni, eu acho que é super válido. Sim, foi um bom ponto que você colocou, que está inclusive no Roadshow, quando a gente estava captando dos investidores, né, para os 110 milhões, isso foi uma pergunta assim, que o investidor profissional, né, os gestores perguntavam para ele, você tem como falar 2, 3 cases aí que vocês utilizaram e vocês conseguiram capturar um ganho ou deixaram de perder também, que não é só o ganho, né, Baroni? É você também deixar de perder. Você mapeou alguma coisa que vai se deteriorar, o yield daquele fundo, e o mercado ainda não está precificando isso, a gente se antecipar nesse movimento. Acho que vale, né, Rodrigo? Perfeito. Bom, eu vou até, depois eu entro no detalhe como eu faço essa avaliação, mas acho que vale a pena, como você falou, falar um exemplo prático. Isso até foi um case que desmontei um pedaço antes de vir para cá, então já é datado, a gente pode falar, era um fundo logístico industrial, tá? Que quando eu olhava, enfim, para essa nota, e chegava na minha avaliação, né, da minha impressão, de acordo com o meu modelo, na verdade, desse ativo, eu chegava numa nota, vamos supor, sei lá, de 80, né, algo nesse sentido. E quando eu comparava essa nota, e ele ia me entregar em receita futura algo como, agora eu não lembro exatamente, mas 9,5% ou 10% de dividend yield, algo nesse sentido. E quando eu olhava para os pares dele listados, ou que estavam vindo em ofertas, eu olhava para fundos que tinham uma nota menor e um yield, ou principalmente receita futura, a receita projetada deles, era também menor. E um cara que eu tenho uma avaliação, uma qualidade intrínseca, né, maior, melhor, eu tenho mais prêmio por isso, quando eu comparo com outros caras que estão tradicionais, listados, enfim, que já tem publicidade, a publicidade devida, que já estão em bolsa, faz todo sentido, você concorda? É mais qualidade com mais prêmio. E é basicamente isso que a gente busca. Entender se eu ainda não tenho ativo, se para essa qualidade, o que ele vai entregar de resultado faz sentido, se ele o que ele negocia, às vezes, em termos de valor de metro quadrado, faz sentido, principalmente quando eu comparo com os pares do mesmo setor. Então, se eu tenho um espaço para fechar esse gap, para esse fundo se apreciar nesse sentido dessa qualidade ser percebida em algum momento. Vocês operam também distorções de preços de curto prazo, principalmente em épocas de pré-pagamento de pré-anúncio de renda, pós-pagamento de renda, datas específicas que você vê um fluxo diferente em fundos imobiliários também? Com certeza. Isso acaba entrando, principalmente em fundos em fase de alocação, onde a gente... Bom, na verdade, muitas vezes é só fazer o básico, né? Lendo os comunicados, tentando as informações que o próprio fundo publica, muitas vezes você consegue chegar, 90% das vezes, todas as vezes, você consegue chegar muito próximo do que vai ser a receita efetiva do fundo nos próximos meses. E muitas das vezes isso não está no preço, né? Tem alguns casos hoje, enfim, nos diversos setores de fundos que
basicamente não refletem de fato o que o fundo vai pagar nos próximos meses. Assim. E eu estou falando de 1 mês, 2 meses, né? Então, de fato, muitas vezes. Mais uma pergunta: opera bastante emissão também? Anunciou emissão, DataX, isso aí é fluxo de caixa na veia para vocês aí, né? Com certeza, com certeza. É música, né? Isso é o básico. Opera também aluguel nesses momentos? Sim, o mercado ainda tem pouca liquidez, mas a gente já começou a fazer isso, sim, com certeza. Tanto para tomar e vender, entrar short, quanto para alocar a carteira para rentabilizar um pouco das posições que a gente não pretende vender no curto prazo. Essa possibilidade de você montar uma posição short também acaba sendo mais um vetor ali de você gerar, né, PNL, né, resultado, né, para os investidores. Então, também você, né, surfar tanto na alta como numa possível queda de algum fundo. Com certeza. Long short, estratégia long short. Você vê um setor que é melhor ficar comprado, tudo isso também faz parte do mandato. Com certeza, com certeza. Acho que esse advento do short trouxe toda uma gama de possibilidades que deixa a gente muito animado e a gente consegue montar teses muito interessantes nesse sentido. Que muitas vezes você consegue meio que você fazer bloquear o seu risco sistêmico, né, o seu risco de mercado ali, e imaginando que vai ter uma compressão no gap, né, no spread entre dois fundos. Então, dá um exemplo, 2 fundos de logística, que a gente acha que um fundo tem que valorizar e outros desvalorizar, enfim, por algum racional, alguma convicção que o time de gestão tem. Daí, você consegue capturar isso e mesmo assim você ficar, né, com redeado do seu risco sistêmico. É um fundo completamente agnóstico, né? Completamente agnóstico, né? Vocês realmente olham muito mais para dados do que essa intenção de um carrego muito longo, de uma coisa assim, de um relacionamento, de tentar um ativismo. É outro call, né? Outra cabeça, é outro setup aí, né? A gente obviamente não descarta essa possibilidade, porque de onde tiver suco para tirar, a gente vai tentar tirar, mas acredito que sim, né? Com certeza. Vamos lá. Aqui, acho que... Peraí, desculpa. Tranquilo. Aí. Alguns pontos avaliados para apuração de rating. Bom, vamos lá. Então, depois que eu mapeei esses dados, enfim, olho aqui alguns, enfim, faço aquele screening um pouco mais fundamentado, eu imputo uma parte dessas informações que eu consegui consolidar nesse modelo de avaliação, nesse modelo de rating interno, tá? Que é um modelo, né, que a gente vive, é um modelo estático, né? Você vive sempre, né, melhorando, como qualquer modelo, modelagem, né? Você sempre vai aperfeiçoando e melhorando, e se mudou alguma variável no meio do caminho, você vai se adequando, né, a essa nova realidade. E ele que vai me extrair aquela nota que eu comentei, que é onde eu vou tentar medir a qualidade intrínseca daquele ativo, tá? Eu divido essa avaliação basicamente em 3 pontos. Na gestora do produto, no produto em si, no ticker 11 ali, no ativo financeiro, e aí também, obviamente, na carteira do fundo em si. Tá? Então, para a gestora, a gente olha desde AUM, o imobiliário, o track record do gestor, se ele tem passivo institucional, se ele tem passivo gringo, qual que é o societário, se é uma asset de banco grande, banco pequeno, se é uma asset independente. Se tem muito turnover de pessoas. Quantidade de funcionários para tocar o fundo, se é uma asset de fundo, se é um fundo de ativos reais, se ele tem equipe de facilities, de equipe de engenharia, né? Se ele tem equipe comercial, ou se ele terceiriza isso de alguma maneira, ou se ele não tem nada, se é um fundo de crédito, um fundo de CRI, qual o track record de crédito do gestor, tudo isso, enfim, mais algumas outras informações, a gente consolida nessa base de gestores que vai fazer parte dessa... Tem muitos inputs aí que são manuais, que não tem sistema para puxar, né? Com certeza, mas que também são estáticos, né? Então, sei lá... o tempo de casa do gestor, aquilo ele aumenta conforme os anos, né? Ou, enfim, o societário da gestora, ela não deixa de ser uma asset independente, passa a ser uma asset de banco grande, enfim. Eles acabam sendo, a boa parte deles acabam sendo estáticos. Né? Tudo isso para tentar quantificar ali a qualidade do gestor, né, da gestora. Na sequência, a gente olha para o ativo. Então, desde das taxas do fundo, benchmark, se o benchmark para performance está alinhado com a alocação, ou seja, putz, é um fundo... um bench CDI, aloca em PCA e marca na curva, marca mercado, enfim, ver se como isso está alinhado, se ele roda com ágio, deságio, se ele roda com spread alto ou baixo, se tem liquidez, se não tem, quem fez as ofertas, quantas ofertas ele faz por ano, enfim, mais uma série de questões para tentar ali quantificar a qualidade do produto em si, né? Na sequência, aí sim, a gente vai olhar para a carteira do fundo. Que daí eu acho que é o principal ali, eu acho, é o grande diferencial, né? É no detalhe do detalhe. Que é onde a gente vai tentar gastar um pouco das informações que não vai dar trabalho para consolidar. Então, por exemplo, se for um fundo de logística, a gente vai dividir a avaliação entre localização, aspectos técnicos
e as características do contrato que estiverem disponíveis, né? Então, nos aspectos técnicos, a gente olha, de novo, um exemplo do fundo de logística, em galpão a galpão, ponderado pela receita potencial de cada um, desde tamanho do pé direito, se tem sprinklers, quantidade de docas, se tem iluminação natural, se tem parte de manobras, a quantidade de vagas para a carreta, se teve piso nivelado a laser, mais uma série de questões técnicas, enfim, para depois olhar as características de localização, enfim, desde estado, região, cidade, qual que é a microlocalização, se está próximo de um retorno, então, se é uma região de incentivo fiscal, tipo Extrema, Alphaville, algo nesse sentido, para depois olhar as características do contrato. Então, desde o crédito do cara que está lá, o percentual de vacância histórico, se o preço de locação está abaixo, acima ou em linha com o que o mercado pratica, se o custo de ocupação, né, o condomínio e IPTU, o IPTU não muda, né, mas se o condomínio está abaixo, em cima ou em linha com o que o mercado da região pratica. Depois a gente vai compilar todas as informações, cada uma no seu devido peso, para chegar naquela nota de 0 a 100. Para o fundo de CRI, por exemplo, só porque acaba mudando muito, a gente vai olhar percentual por securitizadora, cada securitizadora tem uma nota dentro do nosso modelo. A diversificação, com certeza, pega muito em todos os modelos. A LTV, se ele é uma... Ao meu, preparar o fundo é mais difícil do que geri-lo, né? Ou seja, preparar essa base de dados é muito mais complexo do que gerir. Depois de pronta, claro que não é um piloto automático, mas tudo tende a ficar mais fácil com o tempo. Ou falei bobagem aqui? Com certeza. Assim, os códigos, eles são que nem máquinas que de vez em quando a gente precisa passar um óleozinho, né? Mas, via de regra, isso roda sozinho, em especial quando eu não estou aqui, né? Sobe uma maquininha lá e ela puxa esses dados e consolida. E na sequência eu só preciso cadastrar um fundo novo. Na verdade, o fundo ele se cadastra sozinho. Às vezes eu preciso cadastrar um ativo novo, fazer alguns cadastros, e aí, né, durante o dia eu consigo olhar. Para cada R$1 que o preço se mexe, eu consigo entender se, dada a avaliação dele, o fundo está começando a ficar mais interessante ou não, né? Para cada notícia que o fundo divulga, e eu consigo atualizar isso, se o fundo ficou mais interessante ou não. Isso acaba fazendo muita diferença, porque, via de regra, uma aquisição pode ser maravilhosa e não ser percebida no preço, ou a aquisição pode não fazer tanta diferença assim, e, enfim, a cotação dispara. Né? Muita coisa acaba se passando despercebida, em especial quando a gente olha intrasetor. Bom, do modelo de avaliação... Pode, por favor. Posso passar ou não? Por favor. Tá indo. Posso passar o slide, né? Pode usar. Bom, acho que, enfim, do modelo de avaliação é nesse sentido, a gente vai usar essa avaliação para, como eu disse, para chegar nessa qualidade intrínseca de cada ativo e usar isso para operar durante o dia, durante a semana, durante o mês, para montar e desmontar nossas posições. Depois desse passo, a gente projeta mês a mês o resultado de todos os fundos que a gente acompanha. Essa automatização ajuda muito a gente nesse sentido, porque a gente consegue ter, por exemplo, o fundo de CRI, instrumento financeiro, CRI, desde o indexador, taxa, obviamente o volume que o cara tem, mas periodicidade de correção monetária, mês de atualização, saldo de inflação no IPU, a curva de amortização, tudo isso que vai fazer muita diferença se o fundo calcula pelo método caixa, por exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta. No final do dia, você tem uma tabela que mostra o valor intrínseco de cada fundo. E você Sim. mostra uma dispersão daquilo que pode estar mais perto de ser comprado ou vendido, é isso? Perfeito. Perfeito. Tá, ok, agora está claríssimo. Então, você faz um comparativo. Você faz, exato, Borano, você faz daí um comparativo entre os peers, né, daí você tem um rating que você deu para a gestora, para o ativo, né, a nota final, então você compara tudo e você tem uma matriz, você consegue ter uma leitura bem rápida. Falando numa linguagem de sistema, você cria os parâmetros e a partir daí ele acomoda ali dentro dessa dispersão. Ou seja, se estiver mais distante dessa linha que você está colocando, ele vai estar mais caro ou barato. Desde que você parametrizou correto, você vai ter o output correto também de precificação. Ponto. Exato. Perfeito. Então, o grande diferencial do DVFF11 é justamente você ter uma base de dados que permite com que você tome decisões, claro que humanas, no final vai ter uma decisão humana, mas que você tenha parâmetros de dados cruzados que fará com que a sua decisão fique mais assertiva possível. Você colocou uma camada a mais
do que simplesmente eu passar aqui a mão no telefone, ver como é que está o metro quadrado, se vai local ou não. E a velocidade disso, né, Baroni? E a velocidade de você fazer essa leitura que você bem colocou, né? Isso acaba sendo muito importante, que daí você consegue se antecipar no mercado, né? Então, às vezes, algo que o mercado ainda não capturou, que vai fazer preço, quando eu digo fazer preço, ou a cota vai cair, ou a cota vai se valorizar, você consegue se antecipar, né, desses movimentos. E até eu gosto de frisar que isso não me exime, né, eu não deixo de ler todos os relatórios, acompanhar todas as informações e falar com todos os gestores, visitar todas as casas, isso é até parte do processo, né. Na verdade, isso me deixa mais livre para ter essas atitudes, entendeu? Para cuidar dessas partes em algum momento. Na sequência, enfim, a gente projeta o resultado de todo o fundo. A gente projeta o resultado de todos os fundos para chegar mais perto da vírgula ali, de novo, o que vai acontecer, e aí comparar isso com aquela avaliação que a gente comentou. No slide anterior, se você puder voltar, Baroni, por favor, só mostrando rapidamente, né, que desde o início, desde o primeiro mês, a gente pagou 0,83% de dividend yield, no segundo mês, por volta de 0,63%. O nosso target, né, que a gente mostrou ali no roadshow para os investidores, num estudo de viabilidade, tudo status quo ali, enfim, por volta do seu 0,7%. Claro que a gente sempre tenta entregar acima desse 0,7%, como foi o primeiro mês. A gente não é público ainda, mas aí o mês de julho também vai ser um dividend yield bem interessante, muito em linha do que a gente tem né, se proposto a entregar. Se quiser, bora passar por outro. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa. Claro. O mercado, quanto mais volátil, melhor para vocês? Com certeza. Com certeza. Ótimo. Com certeza. Tá bom. Com certeza. Até muito em linha do que a gente comentou, né? Geralmente, isso é meio até óbvio, mas os setores andam juntos. Só que não necessariamente, de novo, 1% de variação para um fundo, muitas vezes não é a mesma coisa para outro. Então, às vezes a gente tem dentro do mesmo setor, que está sendo precificado por yield ou por qualquer outro motivo, 2 fundos com a mesma qualidade, por exemplo, sendo que um está muito mais descontado que o outro, assim. Ou um que tem uma receita potencial muito maior e ele está negociando no mesmo múltiplo. E para ter a mesma agilidade na tomada de decisão, porque às vezes a volatilidade ela passa rápido também, sim, você também tem operação, vamos falar assim, vou fantasiar um pouco aqui, operação robótica também para disparar várias ordens dentro desse parâmetro. Então, da mesma forma que você tem um output, você tem um basket, você tem um basket de execução de compras e vendas também automatizado que você imputa. Sim, a gente faz parte das aquisições e das montagens dessa maneira, mas elas são parte porque a gente, enfim, tenta adotar uma postura um pouco mais conservadora, porque num evento de estresse, num dia de estresse, isso pode não rodar da maneira que a gente imagina. Mas sim, a gente faz parte das execuções dessa maneira. Ok, não, sim, é porque é importante também, né? De repente você tem que comprar 3 e vender 5, naquele minuto faz toda a diferença, né? Acho que uma coisa que ajuda muito, de fato, o mercado, como você comentou, ele tem estado um pouco mais volátil, o mercado de fundos imobiliários. Com esse sistema, com essa análise, a gente basicamente abre spread para todos os fundos. Eu acho que até um bom exemplo, Baroni, foi por volta do dia 25, 26 de junho, né, que veio o meteoro lá da questão da reforma tributária, né, taxar os fundos imobiliários. Com isso, fundos que estavam, que a gente achava que estavam, né, com valuation, fundos muito bons, pagando bons dividendos, mas a gente achava que estava um pouco caro, com muito ágio. Quando saiu a questão da reforma tributária, dia 25 e 26, a gente tinha alguma convicção aqui, enfim, a gente estava participando de um grupo também de estudo junto com outros grandes gestores, enfim, fazendo estudo junto com a tendência, contratando um estudo ali para levar até para a Câmara, né, junto com os deputados, para mostrar qual que seria o malefício de você tributar os FIIs. Uhum. E a gente acreditava muito que era o bode na sala, né, como todas as reformas, se vocês analisarem, né, que já passaram e foram aprovadas, sempre veio uma reforma muito mais dura e acabou sendo depois desidratada, né, diluída. E a gente acreditava que os fundos imobiliários, né, tinham uma certa convicção que os fundos imobiliários eram como você também usou, o bode na sala. Então, nesse período aí do dia 25, 26, teve bastante volatilidade, foi um período que a gente aproveitou para montar boas posições de ativos que a gente já estava de olho, mas ainda não era o momento certo, dado nossa matriz aqui de análise. Maravilha. Bom, mesmo tendo um recorte curto ainda, né, o fundo é jovem, 4 meses praticamente, vocês conseguiram
um resultado interessante, né? Ou seja, enquanto o IFIX caiu quase 1%, vocês subiram 0,90%. Então, isso no relativo é muito, né? É bastante, a gente está falando de quase 2%, né? Quase 200 bases aí de gap entre o índice, né? O principal índice de imobiliário e FIX contra o fundo. E fora que o dividendo. E amanhã, inclusive, eu gravei o vídeo hoje aqui no canal, e amanhã ele vai subir no ar, justamente onde eu falo de FOFs, que eu estou recebendo muitas perguntas. Por que o FOF está caindo? Por que Kizu está caindo? Por que o BCFF está caindo? Por que HFOF está caindo? Na verdade, as pessoas não estão se dando conta que é sistêmico, né? E um problema dos FOFs, que eu sempre falo, é que ele tem um beta positivo, ou seja, quando o IFIX vai bem, ele vai melhor do que todos, e quando o IFIX vai mal, ele vai melhor do que todos. Até então é cedo ainda falar, né? Porque o recorte é curto, mas vocês podem estar querendo inverter essa lógica, o que vai ser interessante para o mercado. Por isso que eu gosto de dar espaço para todo mundo, que se de repente vocês inverterem essa lógica, é um game changer para a indústria aqui, né? Sim, a ideia é essa. A ideia é essa, Rodrigo. Então tá bom. E conhecendo o Rodrigo do jeito que eu conheço, ele vai persistir nisso daí, ele vai achar um jeito de resolver isso daí. Mas vai ser um importante game changer se isso acontecer, sabe? Eu acho que reinventa a indústria de FOFs. Você cria uma outra caixinha dentro da indústria de FOFs. Tomara que dê certo. Torço realmente para que dê certo, de verdade, tá? E que faz total sentido, né, Baroni? Você fazendo uma analogia com o mercado de ações, né? Você tem desde um fundo long only, como você tem um fundo mais de long bias, um fundo quant, enfim, né? Vai tendo outras subclasses, né? Então, por isso que, a gente ficou bem satisfeito aí, mesmo nesse cenário meio turbulento, aí teve uma boa aceitação dos investidores, aí a gente conseguiu captar. Acho que você está no mudo. Você está no mudo, Baroni? Como acabaram os slides, a gente já vai encerrar a live daqui a pouco, mas eu preciso responder uma pergunta e eu preciso da ajuda de vocês, inclusive. Chegou essa pergunta, inclusive, no nosso plantão de dúvidas, que deve ir para o ar na semana que vem, a gente vai fazer de 15 em 15 dias, e eu vou responder isso internamente. Mas já entrou aqui e vamos falar sobre isso. Sinceramente, eu acho que está tendo uma certa desvirtuação da análise de fundos imobiliários no Brasil. E isso tem um motivo. 93% do mercado investe há menos de 2 anos. A maioria dessas pessoas só viram movimento de alta de juros, de baixa de juros, desculpe, e agora começaram a ver movimento de alta. A maioria dessas pessoas viram uma inflação, assim, comportada, inclusive negativa. Se vocês olharem, nós tivemos alguns eventos de inflação negativa em 2020, ali na pandemia, principalmente IPCA. A pergunta do Marcelo, ela é importante, muito importante, porque ela tem um grau de preocupação aqui do meu lado. Tanto que eu tomei uma atitude aqui internamente na Suno, que é os relatórios que nós fizermos, nós vamos colocar o benchmark do fundo contra 100% do CDI, contra IPCA mais 6. Porque agora os fundos imobiliários estão, que eu chamo de fogo amigo, né? Os próprios investidores começaram a criar alguns pontos que eu acho que a gente precisa esclarecer melhor. Eu devolvo respostas sempre com educação, tecnicidade e contexto, né? Então, olha a pergunta dele, o quanto é importante. O target é 0,7, que daria 8,4% ao ano, que é basicamente a inflação de 12 meses. Vale a pena, mesmo assim, investir em DVFF ao invés de um Tesouro IPCA? Eu preciso da ajuda de vocês, porque muitas das vezes a gente explica e reexplica, mas há uma certa assimetria de informações. Por quê? Desses 90 pessoas que vieram, muitos vieram pelo motivo errado e corre-se o risco de sair pelo motivo errado. E o nosso trabalho aqui é educar, não é combater. Nós não queremos aqui ficar colocando que fundo imobiliário é a 8ª maravilha do mundo, mas nós precisamos levar uma informação. Você pode decidir investir ou não investir, seja em DVFF ou em qualquer outro fundo, Marcelo. Mas, por favor, que não seja por esse motivo, pelo amor de Deus. Você pode... Vocês entenderam onde eu quero chegar. Você pode vender sua carteira, nunca investir em fundo imobiliário, não tem problema, é uma condição sua e cabe a você decidir. Mas, por favor, que não seja por esse motivo. Por favor. Perfeito. Bruno, você que é um cara experiente de mercado, por favor, nos ajude. Assim, vou tentar ajudar, tá, Baroni? Vamos lá. Assim, eu acho que, como um gestor, ou qualquer gestor profissional, qualquer investidor mesmo, desde o pequeno investidor ao grande investidor, é muito importante, primeiro de tudo, tá? Acho que é a regra básica de bolso, a diversificação do portfólio. Então, a pessoa tem lá 10 mil reais, 50 mil reais,
Então não precisa colocar 50 mil reais no DVFF, 11 ou em qualquer outro fundo imobiliário ou só em fundos imobiliários. Acho que um portfólio bem construído é um portfólio que vai ter, depende do, que a gente chama de suitability, né, do investidor, enfim, talvez ele vai, depende da idade dele, como que a fonte de receita dele, enfim, fazer todo esse estudo, o investidor saber disso, para ele diversificar o investimento dele. Então, uma parcela em fundos imobiliários, que acaba sendo muito importante, né? Assim, o cara tem uma parcela de investimentos em fundo imobiliário, e hoje em dia, basicamente, só consegue isso via os fundos imobiliários, que é uma excelente porta de entrada. Ao invés de o cara vai conseguir comprar um galpão logístico alugado para a Ambev, que vale 80 milhões de reais, enfim, algo do tipo, o cara não consegue, só se o cara for um grande investidor. É uma forma de ele investir nesses ativos também. Então, assim, eu acho que pensando na diversificação, não é que, como você falou, não é a oitava maravilha do mundo, não é o único tipo de investimento que existe, mas é muito importante na composição do portfólio desse investidor. Então, ele tem uma boa parcela em fundo imobiliário, uma parcela em crédito privado, em ações, em títulos públicos, enfim. Então, começa por aí. Assim, daí pegando o que o Marcelo colocou, esse comparativo, eu não gosto muito de comparar também, né, uma coisa com a outra. Assim. De novo, você tem que diversificar, tá? Mas você pega, a gente está falando, o DVFF como exemplo, que dá por volta desses 8,5 ao ano, isso a gente está falando de isento, de imposto de renda, né? Então, isso, se você fazer o gross up, né, que nós chamamos, considerar como se fosse um investimento com tributação, está quase 10%, entendeu? Dá uns 9,5%. Pô, é um retorno de 10% ao ano, sendo que você tem, pegando o DVFF como exemplo, tá? Mas existem diversos outros excelentes fundos no mercado, enfim, gestoras, mas você alocando, você está diversificando em 30 fundos, 30 gestores em diversos setores, em regiões diferentes, e contando com um time de gestão profissional por trás. Isso é de suma importância. Você tem, hoje, se ideia, eu acho que, Baroni, você deve até também saber tão bem quanto, mas é até melhor, desculpa. Hoje em dia, o IFIX, ele tem 70% da volatilidade do índice Bovespa, né? Então ele tem 30% a menos volatilidade que o índice Bovespa, e desde o início do IFIX, do índice de imobiliário, você tem um retorno maior do que o Bovespa. Tá, então mostra a importância desse ativo dentro da carteira de investidor, né, Baroni? Mas aí entra, daqui a pouco eu te passo aí, Rodrigo, mas aí entra o que eu falo do recorte temporal que você está analisando. Eu fiz um exercício aqui agora, entrei aqui num lugar que tem vários fundos listados e ordenei por rentabilidade. Se você for nessa linha, não dá para investir no Brasil. Ou seja, porque se você olhar só esse recorte de 12 meses, onde você teve um recondicionamento completo, macro, né, você vai ter uma dificuldade muito grande de montar um portfólio. Dificilmente você vai conseguir montar um portfólio. Por isso que eu acredito no fundo imobiliário no longo prazo, porque a história já nos mostrou, não é uma indústria jovem, é uma indústria de 25 anos. A história já nos mostrou que se você pegar os seus rendimentos e fizer um reinvestimento de pelo menos 25%, 30% do seu patrimônio, do seu rendimento, comprando novas cotas na sua carteira, ou seja, retroalimentando a sua carteira, isso no longo prazo te dá, sim, uma boa proteção contra a inflação. Mas você, olhando recortes curtos, a chance de você tomar uma decisão errada é muito grande. E uma decisão perigosa. Como eu disse, essa pessoa, às vezes, que está perguntando, eu estou chutando, pode ser o Marcelo ou outra pessoa. Talvez ela veio com uma expectativa equivocada, com uma premissa equivocada para o mundo dos fundos imobiliários, e ela pode sair também com uma premissa equivocada. De novo, não estou aqui defendendo fundo imobiliário, mas o meu canal é de fundo imobiliário, eu sei falar de fundo imobiliário, mas eu tenho convicção que se eu pegar aqui um gestor de um fundo multimercado, vários, é só entra aí no seu banco, entra na sua corretora, veja a lista, vão ter vários que vão estar dando menos de 8,40. Porque gestor não está dando o CDI, né, Baroni? Não está dando o CDI. De novo, mas tem que olhar uma janela grande, daí você pega, fazendo um paralelo com o mercado lá fora. Olha como é lindo. Obrigado pela delicadeza da resposta, professor Baroni e demais. Isso que é fomentar uma boa comunicação, percebe? Então, Marcelo, obrigado por receber também a resposta. Eu acho que a indústria de fundos imobiliários está muito sensível. As pessoas estão muito, assim, polarizando alguns pontos que não são
bons de serem polarizados. A gente acabou de vencer uma batalha que é quase uma guerra contra a tributação. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que o mercado de fundos imobiliários ele está se desenvolvendo de uma maneira ímpar. O Felipe Ribeiro entrevistou uma pessoa da CVM e foi pauta da conversa entre eles, né? Justamente sobre isso, que a indústria de fundos imobiliários está se desenvolvendo com um nível de informação nunca antes visto. Até hoje, Bruno, você é um gestor, você é um CGA de muitos anos, muitos fundos de multimercados até hoje, o máximo que eles conseguem colocar é uma lâmina. Sim. Fundo imobiliário hoje já nasce com 7 páginas, 8 páginas, entendeu? Uma lâmina de uma página. Então, assim, isso é muito importante. Rodrigo, fala alguma coisa. Alguém aí quer dar algum recado? Eu vi que vocês acenaram aí, não sei se foi para a Maísa. Alguém precisar dar algum recado? Não, pegar o carregador do Vai lá. A bateria estava acabando aqui. Quem sabe, enquanto ele busca lá, Rodrigo, fale aí, por favor, essa sua visão aí. Não, com certeza. Eu acho que o cerne dessa questão toda é que são dois ativos, primeiro. Acho que são dois ativos diferentes, né? Por mais que a gente até pode encontrar alguma correlação parecida entre o IFIX e alguns tesouros, dependendo do maturity que a gente escolher, mas a primeira é que são ativos diferentes. E a segunda, principalmente, é o prazo, né? Não adianta a gente olhar um recorte de 12 meses que pode ficar muito favorável para o fundo imobiliário, assim como pode ficar muito favorável para a NTNB. E até isso acaba se repetindo não só na comparação entre ativos diferentes, mas também como, vale a pena investir nesse fundo que me dá 6% ao ano, se esse fundo de CRI agora me pagou mês passado o equivalente a 12%, a 14% ao ano, a gente tem que sempre olhar o que está por trás desse retorno, não tanto da NTNB ou do dividend yield, de qualquer fundo. E não menospreze o reinvestimento do capital, às vezes que é o que o Warren Buffett, né? Eu acho que todo mundo conhece, o maior investidor do mundo, considerado um dos maiores investidores. O negócio dele fala: eu não sou nenhum gênio, eu foquei no compound, né? Que é basicamente reinvestir os dividendos, reinvestir o que exatamente o que você está falando. Então, é de suma importância mesmo. Então, um ponto, Baroni, respondendo de novo o Marcelo, se você olhar o que normalmente faz um comparativo, qual que é o spread entre o IFIX contra uma NTNB 35, tá? Roda por volta, se olhar historicamente, abaixo de 3%, tá? Então, ou seja, NTNB 35, retorno da NTNB 35, mais 3% ao ano, que é bastante coisa. A gente tá falando uma NTNB 35, deve estar pagando hoje por volta de uns 4,20, volta de 4. 4 então, a gente está falando de 300, historicamente, por volta de 3% a mais ao ano. Hoje em dia, você pegar, final de julho, que foi a última vez que eu olhei, esse dado que me lembra, agora tem 2 dias, 3 dias úteis, hoje em dia o IFIX está por volta de uns 350, ou seja, 3,5% acima do spread da NTNB 35, né, do título de inflação 35. Ou seja, se olhar historicamente, a gente está pagando até um retorno maior do que, né, e deve convergir por volta desses 300 vezes. Então é bom, é interessante. E, de novo, a gente não pode desconsiderar fatores macroeconômicos que vão vir de alguma forma, custos de construção que vão vir de alguma forma, mas todo e qualquer recorte, ele tende a te gerar uma análise assim, não favorável e não conclusiva. Então, assim, como recomendação para a gente concluir aqui a nossa live, como recomendação básica Marcelo e todo mundo que nos acompanha, se você se propõe a ter 20%, 15%, 20%, 30%, 50%, 80%, quantos por cento você se propôs a ter em fundos imobiliários? Eu entendo que isso faz parte dentro do seu portfólio e você deve entender que cada mercado vai ter sua dinâmica. O ciclo de juros, ele talvez não vai estar casado com o ciclo do galpão, com o ciclo do IGPM, com o ciclo da eleição. Exatamente. Então, uma pandemia, algo exógeno que apareça, que ninguém espera. A única certeza que eu tenho é que fundo imobiliário ele é um ativo real. No limite do estresse, ele tem preço. Sim, perfeito. Perfeitíssimo, né? Eu acho que dá para a gente encerrar a live de uma maneira assim, muito expoente. Sim. Que o fundo imobiliário ele tem uma vantagem que poucos outros ativos têm. É que no final do dia, numa crise sistêmica, numa crise monetária, numa crise de crédito, você tem no final um lastro real que tem preço, que você consegue precificar de alguma forma. Então, o fundo imobiliário, ele carrega algumas características que um título não carrega, entendeu? Então, assim, muito cuidado, né? Fizeram a pergunta para mim, Baroni, a Selic deve voltar... E se voltar a 14, né?
Então eu falo assim, se botar 14, aí sim que o fundo imobiliário vai ser melhor, porque aí o Brasil já está indo para o vinagre, você já tem uma crise instaurada monetária muito grande, e aí que você tem que se agarrar no ativo real. Então, assim, quero concluir, gente, dizendo que o meu canal é de fundo imobiliário, eu preciso falar de fundo imobiliário, entendeu? Então, assim, às vezes fica parecendo que a gente está puxando sardinha para o fundo imobiliário. Não, é porque é o que eu respiro, é o que eu sei fazer, é o que eu sei falar, tá bom? Que você acredita também, né, Baroni? O que eu acredito, exatamente. Acredita. Exatamente, mas eu quero deixar essa reflexão. Converse com outras pessoas que vocês vão entender que o que eu estou falando, que o Bruno falou, que o Rodrigo falou, não é porque nós somos profissionais da área e somos ligados ao fundo imobiliário, então a gente vai defender isso aqui a unhas e dentes. Não, converse com um gestor de fundos multimercados. Aliás, quero dar uma boa notícia. Fundo multimercado, fundos de pensão, começaram a entrar em fundo imobiliário. Por quê? Porque o fantasma da tributação está saiu, na verdade, e eles enxergaram que há, assim, uma janela para eles começarem a colocar. Então, o jogo está mudando. O jogo está mudando. Nós estamos reescrevendo um capítulo importante aqui, pós-tributação, né? Pós-fantasma da tributação. Então, assim, não estou querendo falar também que é a última bolacha do pacote, se você não comprar agora, você nunca vai ter oportunidade. Não, o juro ainda pode subir mais, vai subir mais, possivelmente o mercado pode gerar outras assimetrias, mas entenda por esse ângulo, porque se você não olhar por esse ângulo, vai ser muito binário. É bom ou não é? Funciona ou não funciona? Entendeu? E não é assim. Eu acho que uma análise ela tem que ser mais holística, ela tem que ter vários ângulos para que você possa interpretar. E assinantes Suno, vocês têm um compromisso, eu dei a minha palavra. Todos os relatórios vão começar a vir com os gráficos IPCA mais 6 e CDI mais 100, porque eu gosto de falar e mostrar. Não para falar com que eu sou o dono da verdade, não. Mas é para mostrar para vocês, educá-los como investidores. Se depois disso você se sentir confortável em ter 5%, 10%, 20% em fundo imobiliário, ok. E se também quiser não ter nada, ok também. Mas que você receba uma informação limpa e clara dentro desse contexto. Bruno e Rodrigo, torço fortemente para que o DVFF seja um divisor de águas dentro da nossa indústria. Por quê? Porque se vocês sobem a régua, os outros vão se mexer para vir atrás também. Então, torço mesmo para que vocês consigam mudar o jogo dos FOFs no Brasil. Inclusive, como eu falei, amanhã eu vou publicar um vídeo sobre isso. Não é fácil a vida dos gestores de FOFs. Eles sempre vão ter um problema grande para resolver, na alta e na baixa. E vocês talvez podem trazer uma visão diferente. Então, torço mesmo, de coração, para que vocês consigam reverter essa visão dos FOFs hoje no Brasil. Um beijo grande para a Maísa, que viabilizou essa live aqui para todos nós, e passo a palavra para vocês fazerem a consideração final aí. Bom, Baroni, obrigado pelo bate-papo, foi excelente, acho que você finalizou aí com excelentes pontos também, concordo gênero, número e grau com grande parte do que você falou. Bom, obrigado novamente pelo... A gente, né, agora com todo esse disclaimer que você deu aí, aumentou a nossa responsabilidade ainda. Joga nas costas do Rodrigo, ele se vira. Exato. A gente vai ter que matar no peito aqui e fazer do limão uma limonada. Bom, obrigado, Baroni, por essa oportunidade, a todos os espectadores, novamente, por escutar aí a gente ter esse bate-papo. Legal. Muito obrigado, Baroni, pelo espaço. Obrigado a todo mundo que assistiu. E a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, a reclamação. A reclamação manda para a Maísa, tá? Que ela topa. Maísa e Hélio. Eles topam, tá? Agora, a dúvida a gente está totalmente à disposição, sugestões para o relatório, enfim, a gente está totalmente aberto para tudo isso. A gente tenta deixar, Baroni, eu acho que até essa live que é excelente para a gente participar, para ter esse contato mais próximo com nossos investidores do varejo, muito importante, mas entrando no site da Devan, ou até mesmo nos relatórios dos fundos que nós publicamos, tem ali o WhatsApp do nosso time de RI, né, de relações com os investidores e comercial, tem o e-mail das pessoas, qualquer informação, enfim, está 100% aberto para tentar ficar o mais próximo possível. Então, por falar em ficar mais próximo, estão fazendo um pedido, se for possível, mostrar o preço médio dos fundos no relatório gerencial. Não sei se é estratégico ou não. Pouco estratégico. Eu acho que você pode ter uma diferença. Eu acho assim, vamos pensando com o chapéu do cotista. De repente, é o que eu falo, no jogo de cartas, às vezes você não pode mostrar tudo, porque senão você entrega o jogo. Perfeito. Isso não é falta de transparência, faz parte da estratégia. Então, conhecendo vocês como eu conheço, vocês são estratégicos, ainda mais com um fundo diferenciado. Mas eu entendo o pedido e eu entendo a negativa do pedido. Não é má fé. Gente,
Um abraço, até a próxima, se Deus assim permitir. Vocês têm sempre liberdade aqui conosco, sempre tem portas abertas, sempre que vocês tiverem alguma coisa, tanto do FOF, quanto também do DEVA 11, quando vocês quiserem, é só chamar que vocês serão sempre bem-vindos, tá bom? Um abraço. Tchau, Baroni. Tchau, obrigado. Valeu.